Bezat Hashem, da Flamed Gimel, Tratado de Tamid. Olá pessoal, bem-vindos ao novo DAF, último DAF do tratado, parabéns. Estamos da Flamed Bet Amud Bet, depois do espaço, começando um novo Perek. Então fala a Mishnah. Amar Laem Memune, Barhu Brachachat. Então a gente já viu até agora sobre Trumat Hadeshen, vimos anteriormente sobre o sacrifício de Tamid, não foi sacrificado ainda, estamos nesse momento que já foi abatido. Os Kohanim já levaram as partes do Tamid para a rampa do altar, para o Kevesh do Mizbeach, e agora os Kohanim foram para Lishkat HaGazit. Eles vão rezar lá. Então o responsável falava para os Kohanim que eles façam a Berachá antes do Shema Israel. Isso é uma discussão qual das Brachot, Yotzer Or ou Ahava Rabá, mas eles faziam uma dessas Brachot de Birkot Kriyat Shema. Karu Aseret Adibrot, eles liam os 10 mandamentos. Shema Ve'em Shamoa Vayomer, eles falavam os 3 trechos do Shema Israel, que a gente também fala. Baruchu et Ha'am, Shalosh Berachot, Emet Ve'atziv, Va'avodah, Ubirkat Kohanim. Eles faziam 3 brachot depois do Shema Israel, Emet Ve'atziv, até Gal Israel, faziam uma só brachá da Amidah, só falavam o Retzeh, uma brachá sobre o serviço do Bet HaMikdash. Tinha um texto diferente do que a gente tem hoje em dia na época do Bet HaMikdash. Hoje em dia a gente reza para que o Bet HaMikdash volte. Lá eles agradeciam e faziam uma brachá sobre o serviço dos sacrifícios. Eles faziam também Birkat Kohanim. O Beshabat Mosefim brachá chat lamishmar yotzeh. No Shabat, que esse grupo de Kohanim terminou o serviço da semana, eles faziam uma brachá abençoando o novo grupo de Kohanim que vão entrar nesse Shabat para servir na nova semana. Então, resumindo, quando eles rezavam, eles faziam uma brachá antes do Shema Israel. Ou Yotzer Or, ou Ahava Rabá, uma discussão. Depois eles falavam os 10 mandamentos, os 3 trechos do Shema Israel, Emet Ve'atziv até Gal Israel, pulavam para o Retzeh da Amidah, com um texto diferente. Falavam Birkat Kohanim, e no Shabbat tinha mais uma brachá, que o grupo de Kohanim que terminou o serviço da semana abençoava um novo grupo de Kohanim que entrou para servir na nova semana. Fala a nova Mishnah. Amar lahem chadashim laktoret bou ve'afisu. O responsável lá falava que aqueles Kohanim que nunca sacrificaram o Ktoret, o incenso sagrado, que venham para um sorteio. Zachá mishezachá. Então quem foi sorteado vai sacrificar o Ktoret. Amar lahem chadashim im yeshanim bou ve'afisu. O responsável falava a todos os Kohanim que venham para um novo sorteio. Mimale evarim min hakevesh lamizbeach. Agora, os órgãos do sacrifício de Tamid nesse momento estão na rampa. Então, falta na cama, tinha mais um sorteio para saberem qual Kohen vai levar qual órgão para cima do Mizbeach. Isso é uma opinião. Rebeleza ben Yaakov omer, amale evarim lakevesh, hu maale otan al gabi al-Mizbeach. Fala Rebeleza ben Yaakov que não. O Kohen que levou esse órgão para a rampa, ele depois levava esse órgão para cima do Mizbeach. Não tinha um novo sorteio. Então na cama fala aqui sim. Fala Mishnah, mesarum lachazanim. Então tiveram Kohanim lá que não foram sorteados para nada. Então eles iam até os responsáveis na Lishkat HaGazit. Aí o mafshitim otam et bigdehem, velo ayu manichim alem ela mechnasayim bilvad. Então os responsáveis atiravam as roupas do sacerdócio dos Kohanim, eles ficavam só de calça, eles vestiam as roupas laicas, depois tiravam a calça do sacerdócio, do bigdei que ou não. Bechalonot ayu sham, bekatuv alem tashmish hakelim. Na Lishkat HaGazit, nesse quarto, que também os Sanedrim ficavam lá, tinham janelas nas paredes, que eram como armários para as roupas do sacerdócio. Então tinha uma janela da túnica, do Ktoret, uma janela das calças, uma janela do cinto, e outra do chapéu do Kohen. Então esses Kohen que não foram sorteados para nada, colocavam as roupas nessas janelas. Então, fala a Mishnah. Mishezachá Ktoret haya notel et hakaf. O Kohen que foi sorteado para sacrificar o Ktoret, ele pegava uma panela grande, Mekaf domer et arkav gadol shezav, machzeket shlosha kabim. Então, esse utensílio era como uma panela grande de ouro, tinha um cabo, e
cabia um certo volume, 3 cabia. Ve'abazach haya betocho. Malev kadush ktoret. Dentro dessa panela grande de ouro tinha uma panela pequena, também de ouro, cheia de ktoret. Ve'kisui היה לו וכמין מטוטלת היה עליו מלמעלה. Essa panela pequena do ktoret tinha uma tampinha e tinha um anel em cima para abrir. Mishezachá b'machtá, Natan machtat hakesef. Agora, esse Cohen foi sorteado para sacrificar o ktoret. Tinha um outro Cohen que participava do sacrifício do ktoret, ele era responsável pelas brasas. Ele foi sorteado para isso. Então ele pegava uma pá de prata, ele subia em cima do mizbeach com a pá de prata e ele ia até a fogueira. Ele pegava as brasas do centro da fogueira, as brasas bem quentes, ele descia do mizbeach com as brasas e ele despejava essas brasas numa pá de ouro. Então, a parte das brasas acesas caiu no chão. Nesse momento, o Cohen ele varria essas brasas acesas até o riacho, o canal de água que passava dentro do Bet HaMikdash, apagando as brasas para que ninguém se queime. O Beshabat é a kofé alem psachter. No Shabbat não podemos colocar brasas acesas na água, estaremos apagando diretamente as brasas. Então colocavam em cima das brasas que caíam no chão um psachter. Era um caldeirão de cobre que tinha lá. Agora a gente vai ver melhor sobre isso. O psachter era um grande caldeirão de cobre. ושתי שרשרות היו בה, אחת שהוא מושך בה ויורד ואחת שהוא אוחז בה מלמעלה, בשביל שלא תתגלגל. Esse caldeirão de cobre tinha algumas funções que a gente vai ver logo mais. Esse caldeirão tinha uma corrente de um lado, uma corrente do outro lado. E uma das funções desse caldeirão era quando o Cohen tinha que tirar as brasas e as cinzas de cima do mizbeach, colocava nesse caldeirão e deslizava esse caldeirão pela rampa do mizbeach. Então tinha uma corrente que ele puxava para baixo e uma outra corrente do outro lado do caldeirão que um outro Cohen segurava como um breque, como um freio, para que o caldeirão não caia. O Shloshat Dvarim Aita Meshamet, desse caldeirão servia para 3 coisas. Kofinotah gabe gechalim ve'alasheret beshabat. Uma função a gente já viu: se as brasas acesas caem no chão no Shabbat, eles tampavam as brasas com esse caldeirão para que ninguém se queime. Se acharam um réptil impuro no Bet HaMikdash no Shabbat, cobriam esse réptil com o caldeirão para que ele não impurifique nada. O réptil impuro impurifica depois de morto. Então tampavam, prendiam o réptil lá para que ele não impurifique nada. Depois tiravam o réptil de lá. O Moridiba et adeshen me'al gabe mizbeach, a terceira função, já vimos que era usado para a limpeza do altar. Colocavam as brasas e as cinzas nesse caldeirão e desciam pela rampa. Fala Mishnah, Igiu ben ha'olam ve'la mizbeach. Os Kohanim que iam participar do sacrifício do Ktoret, um era responsável pelo próprio Ktoret, o outro pelas brasas. Eles iam até a frente do Ulam. O Ulam é o salão de entrada do Eichal. Natal Echad Tamagrefa, Vezorka Ben Haolam Vela Mizbeach. Nesse momento, um Cohen pegava um utensílio de metal e jogava bem forte no chão para fazer um grande barulho. Enedam Shomea Kol Chavero Birushalayim Kol Hamagrefa, era um grande ruído e escutavam também fora do Bet HaMikdash. Por que jogavam isso? O Shloshat Dvarim Aita Meshamesh tinha 3 funções. Cohen shomea et kolah yodea she'echav hakohanim nichnasim leshtachavot veuratz uba. Como a gente já vê, depois do sacrifício do Ktoret, os Kohanim todos tinham que ir para o Eichal se curvarem. Então, esse barulho era para avisar os Kohanim para se prepararem para isso, para ver ele se curvar. O Ben Levi she'u shomea et kolah yodea she'echav halevim nichnasim ledaber bashir. O Levi, que escutava esse barulho, percebia que logo mais os Levi vão ter que cantar. Como a gente já vê também, quando o vinho era sacrificado, os Levi cantavam. Então o Levi que escutava esse barulho, ele ia junto com os outros Levi para se preparar para o canto. Outra função, quando tinha esse barulho,
o responsável pelos Kohanim, ele ia até Shar Nicanor, o portão leste da Azara, chamando os Metzuraim, os leprosos. Estão impuros, tem que ir até o portão leste da Azara, o Shar Nicanor, para o ritual de purificação deles. Então, 3 funções para esse barulho. Uma função é que o Cohen se preparava para se curvar no Eichal, depois do sacrifício do Ktoret, o Levi se preparava para cantar, e o responsável pelos Kohanim reunia os Metzoraim, os leprosos, para se purificarem no portão leste, no Shar Nicanor. Terminamos o capítulo curtinho, vamos ver outro capítulo curtinho agora. Então, esses Kohanim que vão sacrificar o Ktoret, eles iam até os degraus de entrada do Ulam. Então eles ficavam lá. Outros Kohanim têm que entrar no Eichal antes deles. Um Kohen para limpar o Mizbeach HaPnimi, o altar interno, e um Kohen para limpar a menorá. Então, o Kohen que é responsável pela limpeza do Mizbeach HaPnimi, do altar interno, tinha que tirar as brasas e as cinzas do Ktoret que foi sacrificado antes. Ele se antecipava, entrava lá, pegava o utensílio com esses detritos, essas brasas, e saía depois de se curvar. Ele se curvava e saía. Tem outro Kohen que foi sorteado para tomar conta da menorá. Ele entrava no Eichal, como a gente já viu nos dabim passados. As 2 velas da menorá mais para o oeste estavam acesas ainda. Então, esse Kohen, ele apagava a vela mais para o leste, deixava a vela mais para o oeste acesa, ele trocava o pavio e o azeite dessa vela que ele apagou, e essa vela mais para o oeste continuava acesa. O fogo vai ser usado para o acendimento da menorá à tarde. שממנו היה מדליק את המנורה שבין הארבע. מצאו שקבע, מדשנו ומדליקו ממזבח העולה. Se acontece que o Kohen entra lá no Eichal e as velas estão apagadas, então ele tinha que trocar os pavis e o azeite das 2 velas. Ele já tinha trocado antes os pavis e o azeite das outras velas, como a gente já viu. Então ele trocava o pavio e o azeite dessas 2 velas. E à tarde, quando vão acender a menorá, não vão acender com a vela oeste, porque já apagou. Então vão acender com o fogo do altar da Azara, Mizbeach HaChitzon. Natal Takoz, Mimara Shneah ve'Shtachava ve'Yatza. Depois disso, esse Kohen pegava o utensílio que estava com os pavis usados do acendimento anterior e as cinzas e o azeite usado. Esse utensílio estava no 2º degrau, na frente da menorá. Ele pegava esse utensílio, se curvava e saía. O Kohen, que foi sorteado para cuidar das brasas que vão queimar o Ktoret, ele pegava a pá com as brasas, entrava no Eichal, jogava as brasas no Mizbeach HaPnimi, o altar do Eichal. Ele espalhava as brasas com o cabo da panela. Ele se curvava e ele saía. O Kohen que é responsável pelo próprio sacrifício do Ktoret, ele pegava aquela panela pequena de dentro da panela maior, a panela que o Ktoret está, ele dava para um Kohen amigo dele, ou parente dele, ou quem que ele queira que participe. Então ele esse Kohen amigo, por exemplo, vai pegar o Ktoret e vai despejar nas mãos do outro, que é o responsável pelo sacrifício. Então, falavam para esse Kohen que vai queimar o Ktoret: tome cuidado, não jogue o Ktoret perto de você nas brasas mais próximas, porque você pode se queimar. Jogue primeiro nas brasas mais distantes e depois você passa para as brasas mais próximas. Se ele vai jogar primeiro nas brasas mais próximas dele,
Quando ele vai jogar nas brasas mais distantes, pode ser que ele vai se queimar com o fogo que está embaixo dele. Então joga primeiro longe, depois mais próximo. Itchil miradedan veyotze. Então ele fazia isso e ele saía. Lo haya maktir. Amaktir maktir ad shememune omer lo haktir. Esse Cohen que vai sacrificar o Ktoret só sacrificava depois que ele recebia a permissão do responsável. Falava haktir. Bem maior Cohen Gadol. Se esse que vai sacrificar o Ktoret é o Cohen Gadol, a Memone Omerlo, Ishi Cohen Gadol Akter. Então o responsável dizia: meu senhor, o Cohen Gadol, sacrifique o Ktoret. Mesmo o Cohen Gadol tinha que receber a permissão do responsável. Na hora do sacrifício do Ktoret, só pode ter esse Cohen dentro do Eichal, não pode ter nenhum outro Cohen no Eichal, nem no Ulam, nem na frente do Ulam. Então, o Cohen que vai sacrificar o Ktoret tinha que receber a permissão do responsável, tinham que esperar que todos os Kohanim saiam de lá, do Eichal, do Ulam e da frente do Ulam, aí ele ia sacrificar. Hadran Echel Olim. Começando mais o último capítulo, viramos a página. Bisman sheKohen Gadol nichnas leishtachavot. Depois do sacrifício do Ktoret, os Kohanim iam para o Eichal se curvarem. Se o Cohen Gadol entrava no Eichal para se curvar, se ele estava por lá, então, se o Cohen Gadol sacrificou o Ktoret, ele vai se curvar no Eichal. Então ele precisa de 3 Kohanim com ele. Um à direita dele, segurando o braço direito do Cohen Gadol, um segurando o braço esquerdo, um atrás, segurando as pedras da roupa do Cohen Gadol. Quando o responsável escuta o Cohen Gadol saindo do Eichal, o responsável levantava a cortina da entrada do Eichal para o Cohen Gadol sair. O responsável entrava no Eichal e se curvava e saía. Depois os outros Kohanim entravam no Eichal, se curvavam e depois saíam. Primeiro o Cohen Gadol, depois o responsável que abriu a cortina para o Cohen Gadol, depois os outros Kohanim. Continua. Ba'u ve'amdu al ma'alot ha'ulam. Esses Kohanim que a gente mencionou, o que sacrificou o Ktoret, o que levou as brasas, o que limpou o Mizbeach HaPnimi, o que limpou a menorá, e o amigo do Cohen que despejou o Ktoret nas mãos dele, ficavam nos degraus de entrada do Ulam. Amdu arishonim ladarom achem haKohanim. Então, o que sacrificou o Ktoret e o que trouxe as brasas ficavam mais para o norte, e os outros 3 mais para o sul, mas também nos degraus da entrada do Ulam. Hamisha kelim be'adam, cada um tinha um utensílio nas mãos. Hateni be'adecha, o Cohen que limpou o Mizbeach HaPnimi, o altar interno, ele tinha o utensílio com as brasas e as cinzas. Be'akoz be'adechad, o que limpou a menorá tinha o utensílio dele, com os pavis queimados, etc. Ve'amartah be'adechad, o que levou as brasas para o Ktoret, ele tinha a pá. Ve'abazach be'adechad, o que sacrificou o Ktoret tinha a panela pequena que o Ktoret estava dentro. Ve'kafu kisuyo be'adechad, e o amigo dele que despejou o Ktoret nas mãos dele também participou, estava segurando a panela maior que o Ktoret estava e a tampa. O Baruchu etam bracha achat. Depois disso, os Kohanim faziam Birkat Kohanim. Eles falavam Yevarechecha, Yael e Issa, como se fosse uma bracha só. O povo não respondia Amém no Bet HaMikdash. Então os Kohanim faziam as 3 brachot, como se fosse uma bracha só. Ela chega a Medina, Omrim Otah Shalosh brachot. Fora do Bet HaMikdash, cada frase é uma bracha, como a gente sabe da sinagoga. Depois de Yevarechecha a gente fala Amém, e assim depois de Yael, depois de Issa. O Bamigdash, Berachá, mas no Bet HaMikdash era falado de uma vez só, e o povo não falava Amém no Bet HaMikdash. Bamigdash eu omrim et Hashem kektavo. Quando os Kohanim faziam Birkat Kohanim no Bet HaMikdash, eles falavam o nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, o Shem Havaya. Uma Medina Bekinuyo. E fora do Bet HaMikdash, eles só falam Birkat Kohanim com Shem Adanut. Bamedina Kohanim nosim et yedehem keneged kitvehem. Fora do Bet HaMikdash, quando o Kohen faz Birkat Kohanim, ele levanta as mãos até a altura do ombro.
O Bamigdash, Agaber Hashem, no Betamigdash eles levantavam as mãos acima da cabeça também. Chutz mi Kohen Gadol Shen Magbia et Yadav Lemala min hatzitz. Fala Tanakama, com exceção do Kohen Gadol. O Kohen Gadol não podia levantar as mãos acima da cabeça dele no Betamigdash. Por quê? Por causa do tzitz. Ele tinha a fita de ouro na testa com o nome de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei. Então fala Tanakama, ele não pode levantar as mãos acima disso. Rebbe Yehuda discute, diz que o Kohen Gadol sim levantava as mãos acima da cabeça no Bet HaMikdash. Shenemar Vaisa Aaron et Yadav Elav Vayevarechem. E a fonte disso que o Kohen tem que levantar as mãos para fazer Birkat Kohanim é desse passo que fala que Aaron fez isso. Continua. Bisman sheKohen Gadol rotze leaktir haya ole bakevesh ve'asgal be'yamino. Se o Kohen Gadol ele quer sacrificar o sacrifício de Tamid, então ele ia para a rampa do Mizbeach com o vice-Kohen Gadol. Quando eles chegavam na metade da altura da rampa, o vice-Kohen Gadol segurava o braço direito do Kohen Gadol, veio lá e ajudava ele a subir. והושיט לו הראשון הראש והרגל ושמח עליהם וזרקה. O primeiro Kohen que subia no Mizbeach trazia a cabeça do Tamid e a coxa direita traseira, trazia para o Kohen Gadol se apoiava nessas partes e jogava no fogo. Hoshit Hasheni larishon shtei yadayim. Então esse primeiro Kohen ficava lá em cima. O segundo Kohen que subia, ele trazia as duas coxas dianteiras do Tamid, dava para o primeiro Kohen, que dava para o Kohen Gadol. Então ele é Kohen Gadol. O Kohen Gadol se apoiava nessas partes e jogava no fogo. Nishmat Hasheni ve'alachlo. Esse segundo Kohen, ele descia. Isso continuava o terceiro Kohen, os próximos Kohanim, ve'usomech aleim ve'zorkan, traziam para o Kohen, primeiro que subiam, que dava para o Kohen Gadol, ele se apoiava e jogava no fogo. O Bisman Shurotze o Somech Ve'acharim Zorkin. Se o Kohen Gadol prefere, ele pode só se apoiar nessas partes do sacrifício e que o outro Kohen que está lá jogue no fogo. Se o Kohen Gadol quer, então ele pode escolher. Continua. Barul Akiv et HaMizbech. Depois do sacrifício de Tamid, o Kohen ia sacrificar o vinho de Minchat Nesachim Nisuch Hayayin, que acompanha o sacrifício de Olá. Então ele tinha que dar a volta no Mizbeach, ele está em cima, ele vai dar a volta em cima do Mizbeach. Meichan Matril, Mikeren Dromit Mizrachit, ele está na esquina sudeste do Mizbeach, depois ele ia para nordeste, Mizrachit, Tzfonit, Maravit, Maravit Dromit. Então sudeste, nordeste, noroeste e sudoeste, onde tinha um jarro para despejar o vinho para o sacrifício. Notnolo, Yain Nasser. Davam para o Kohen Gadol o vinho para que ele sacrifique. Hasgan Umed ala Keren ve'asudarim beyado. O vice-Kohen Gadol tinha como bandeiras. Ele tinha que assinalar com essas bandeiras. Shnei Kohanim omdim al shulchan hachalavi. Beshtei chatzotzrot beyada. Então, vamos ver por que ele tinha que assinalar. Ele assinalava na hora que o Kohen Gadol vai sacrificar o vinho. Tinham dois Kohanim no chão da Azará, próximo à mesa, do lado da rampa do Mizbeach tinha uma mesa de mármore, os Kohanim estavam lá, com duas trompetas de prata. Taku ve'eriu ve'taku. Quando o vice-Kohen Gadol ele abanava a bandeira, esses dois Kohanim tocavam as trompetas, Tkiá, Truat Tkiá, primeiro um toque contínuo, depois o toque quebrado, depois o toque contínuo. Ba'u ve'amdu etze ben Arza. Eles iam do lado de Ben Arza, que era responsável pelo canto dos Levim. Então, Shachar e Nasser, Venifas Gamba Sudarim. Quando o Kohen Gadol ia se agachar para sacrificar o vinho, esse era o momento que o vice-Kohen Gadol abanava com as bandeiras, os Kohanim tocavam as trompetas, iam do lado de Ben Arza, Veikish Ben Arza Batzirtza. Ben Arza batia com dois pratos de metal, dois pratos de percussão. Vedabru Alevim Bashir, os Levim começavam a cantar, eles cantavam na hora do sacrifício do vinho.
eles terminavam o capítulo do Teilim que eles cantavam, os Kohanim tocavam as trompetas e o povo se curvava. Al-Kol Perek Tkiya, Al-Kol Tkiya Ishtachavaya. Cada vez que eles terminavam o capítulo que eles cantavam, os Kohanim tocavam as trompetas e o povo se curvava. Zeu Seder Atamid La'avodat Bet Elokeinu Yeh Ratzon Shebaneh B'mihra B'Yameinu Amen. Essa era a ordem do sacrifício de Tamid, assim que o Tamid era sacrificado. La'avodat Bet Elokeinu, no serviço da casa de Deus, que Bezat Hashem seja construída outra vez em breve. Fala a última Mishnah. Ashir Shayu Alevim Omrim Bamigdash. Quais eram os capítulos do Teilim que os Levim cantavam no Bet HaMikdash? Bayom Arishon Ayu Omrim, no domingo, Lashem Haaretz Umloat Ever V'Yosheva. Ba'asherin, na segunda, Ayu Omrim, Gadol Hashem Umeolam Meod, Bir Elokim Al Kodsho. Bashlishi, na terça, Ayu Omrim, Elokim Nitzav Be'adat Ken, Bekerev Elokim Ishpot. Barevi, na quarta, Ayu Omrim, El Kamot Hashem, El Kamot Yofia. B'chamishi, na quinta, Ayu Omrim, Adlin Elokim Uzenu, Hariu Elokei Yaakov. B'shishi, na sexta-feira, Ayu Omrim, Hashem Alach Yut Lavesh, Lavesh Vegomer. בשבת, no שבת, היו אומרים מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר עתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים. No שבת, eles dão um capítulo de Teilim de Mizmor Shir Leom HaShabbat, que é uma referência ao Shabbat, com certeza, mas é uma referência também ao mundo vindouro, que é como um dia que é todo Shabbat, é um dia de descanso eterno. Que Bezat Hashem a gente mereça. Parabéns a todos, pessoal. Terminamos o tratado de Tamid. Começamos amanhã o tratado de Midot. Vamos ver melhor como era o Bet HaMikdash, as medidas, a estrutura, com muito mais. Parabéns a todos. Amém.